E aí, galera do Tendência, aula de Biologia com a professora Ana Lia para o segundo ano. E o conteúdo Cordados, aula 1, Amores da minha vida, meus amores, minhas paixões do segundo ano. Finalmente entramos em Cordados, os animaizinhos do qual fazemos, o filo do qual fazemos parte, tá? Então é um animal mais complexo, digamos assim, o animal que pertence a esse filo, e muito diverso esse filo, pelo amor de Deus, a gente vai ficar horas falando deles. Talvez, eu posso dizer assim, que Cordados é tão complexo, tão gigante, que o tamanho do filo é quase compatível com o tamanho de todos os outros juntos, entendeu? Então é bastante conteúdo, mas bastante interessante, porque agora a gente tá falando do nosso filo e às vezes é mais fácil de entender. Então, meus amorizinhos, a gente tem que ver primeiro aqui, ó. Eu vou deixar aí pra vocês dois slides, tá? Um com fundo preto e um com fundo branco. O fundo branco é bem mais específico, mas eu vou ir me guiando pelo fundo preto, que é mais objetivo. Algumas coisas eu vou mostrar lá do fundo branco, mas é bom vocês terem os dois. Então, as características gerais embriológicas, digamos assim, na verdade, as características embriológicas, eles são triblásticos, obviamente, todos os últimos animais que a gente estava vendo, a partir de plateumintos, todos são triblásticos, celomados também, a partir de anelídeos, todos que nós estudamos eram celomados, então também somos celomados, simetria bilateral, tirando os poríferos, os quinidários e os equinodermos, todos são simetria bilateral, ou seja, para ter duas partes de um cordado, mais ou menos iguais, só existe um local para ser cortado aqui no meio, tá? E deuterostômios, que assim como os equinodermos, nós somos deuterostômios, que significa o quê? A gente tem a formação do ânus antes da formação da boca. O blastóporo, que é aquele orifíciozinho no embrião, origina o ânus. Nós, os equinodermos, o grupo das estrelas do mar, os cordados equinodermos, têm essa característica. Todos os demais são protostômios. Nós somos deuterostômios, tá? E aqui, gente, a gente vai estudar as características específicas dos cordados. Todos os cordados têm 4 características específicas. Que características são essas? Primeiramente, notocorda. O que é notocorda? Quem estudou embriologia lá com Geraldino viu o embrião e viu que depois de uma determinada fase ali na neurulação, aparece a notocorda, as fendas faríngeas e mais 2 outras coisinhas que a gente já vai ver. Meus amores, a notocorda é extremamente importante. Aí tu vai perguntar assim, tá, Analia, mas onde fica a notocorda no corpo do ser humano? Assim como a maioria dos cordados, essas 4 características, elas vão aparecer nem que seja no embrião. Muitas delas são do embrião e depois elas vão ser substituídas. A notocorda, gente, é a estrutura de sustentação do nosso embrião e existe alguns cordados que não vão desenvolver coluna vertebral e a estrutura de sustentação do seu corpo vai ficar sendo por toda a vida a notocorda. Então, a notocorda é uma estrutura flexível de sustentação, principalmente do nosso sistema nervoso, do nosso tubo neural, digamos assim, enquanto embriões ou alguns animais terão essa notocorda para toda a vida. Então tem que saber que as características exclusivas dos cordados, elas são pelo menos ou no embrião ou em toda a vida. Alguns terão essas características para toda a vida, ok? Que são os cordados mais simples. Então, primeiro eu vou explicar e depois eu vou mostrar no embrião o que é cada um. Notocorda, que é esse bastão flexível, que atua na sustentação do corpo e do tubo nervoso. No nosso caso, depois de embriões, vai ter a substituição, não é que a notocorda vai se transformar, mas aí a gente vai formar, a partir de outras estruturas, a nossa coluna vertebral, né? Que é a nossa principal estrutura de sustentação e da maioria dos cordados, e aí a notocorda não vai ter mais função e ela vai sumir, né? As fendas faríngeas ou branquiais. Aí tu vai dizer, para tudo, eu não tenho brânquias. Fendas faríngeas ou branquiais podem ser brânquias, eu não tenho brânquias. Quem tem brânquias são os peixes. Amor, agora choque-se. Você sim já teve brânquias. Quando você era um embriãozinho microscópico que mal se via, você tinha brânquias, fendas branquiais, eram por elas que você respirava. E isso mostra que todos os nossos cordados temos
um antepassado comum. Então, gente, antes tinha brânquias, e já vou te mostrar no nosso embrião, localizados ao lado da faringe e dão origem às brânquias nos cordados aquáticos, né? Acabam se transformando e nós depois, quando os animais terrestres, os cordados terrestres, a gente não vai ter um sistema respiratório formado por pulmões. Tubo nervoso dorsal. Nós cordados, o sistema nervoso é tubular e localizado na região dorsal do corpo. E isso continua. E para isso, gente, eu vou fazer um desenho, eu nem apaguei aqui meu quadro da última aula. Eu vou fazer um desenho que eu sempre faço para exemplificar. Isso é no embrião, mas muitos dos nossos cordados, eles acabam mantendo essa característica. Sabe o que eu vou desenhar aqui para ti? O teu cãozinho. Sim, eu vou desenhar um cãozinho no meu quadro novo, porque ele está aqui para isso. Olha só, vou desenhar um cãozinho. Que fofinho. Ana Lia, você desenha muito bem. Eu sei, e que tu estavas com muita saudade dos meus desenhos. Eu também sei. Olha aqui o rabinho. Olha que fofinho, meu cachorrinho. Não tá fofo? Olha o que eu vou desenhar, o que eu vou falar pra ti. O teu cãozinho ou o teu gatinho, que é um animal que tu convive, provavelmente, animais domésticos, esses são pra gente conviver, ele é um cordado, tá? E o que a gente sabe? A gente sabe que aqui quando a gente faz carinha na cabeça dele é bem durinho, porque assim como ele tem o crânio, assim como tu tem o crânio protegendo o sistema nervoso. E a gente sabe que se a gente faz carinho aqui, ó, no dorso do animal, na parte lombar, a gente vai sentir o que dele? A gente vai sentir a sua coluna vertebral, a sua estrutura de sustentação, principalmente. E aonde está? Está na parte dorsal do animal. E essa aqui é a parte ventral. Agora, quando a gente vê um animal de quadrúpede, de quatro patas, é fácil entender o que é o dorso, o que é o ventre. Nós que somos bípedes, às vezes a gente se perde um pouco. Mas se a gente tocar aqui o crânio e seguir tocando no nosso pescoço, nas nossas costas, a gente vai também sentir a nossa coluna, nossa estrutura de sustentação na parte dorsal. E agora a coisa mais interessante, o nosso crânio, ele está protegendo, é o osso mais duro do corpo, porque ele está protegendo o nosso cérebro, que é extremamente importante, é o centro do nosso sistema nervoso. E a coluna vertebral, gente, é formada por vértebras elas são ossos e que elas são ocas. E por que elas são ocas? Porque dentro dessas vértebras passa a nossa medula espinhal, assim como nos cachorros, que é a continuação do nosso sistema nervoso central. E dessa medula espinhal se ligam vários nervos que controlam todo o corpo do animal, todo o corpo do ser humano, todo o corpo do vertebrado nesse caso. O vertebrado é o cordado que tem a coluna vertebral. Então, olha só, até hoje os animais, mesmo depois de embriões, tem o tubo nervoso dorsal, localizado na parte dorsal, junto ali sustentado e protegido pela coluna vertebral. No caso dos cordados mais simples, repetindo, não vai ser a coluna vertebral, mas se mantém notocorda, mas sustentando o nosso sistema nervoso dorsal. Então a gente vê ali, ó, se tu olhar o que diz ali, ele está dizendo aqui, ó, que a exclusividade dos vertebrados, ou melhor, desculpa, dos cordados, é o tubo nervoso dorsal. Nos cordados, o sistema nervoso é tubular e localizado na região dorsal do corpo. Nós, mesmo sendo animais desenvolvidos, cordados desenvolvidos, permanecemos com esse tubo nervoso ou depois o sistema nervoso dorsal. E olha o que diz, cauda pós-anal. Olha só, os cordados que mantêm a cauda, tipo o cachorro. Olha aqui onde está o ânus do cachorro. O ânus do cachorro está aqui. E a cauda permanece após o ânus. E aí tu vai dizer assim, não, Elia, mas o ser humano, ele perdeu a cauda. Então, é uma exceção. Aí eu vou te provar agora. Nós, quando embriões, temos sim uma cauda que se segue pós o ânus. Gente do céu, tô chocada. E te digo mais, que o teu embrião, meu amor, passa pelas mesmas fases do embrião do peixe, do embrião da ave, do embrião do anfíbio do sapinho, do embrião do lagarto, do embrião da cobrinha, do embrião de todos os vertebrados, todos os cordados, todos os animais, até aqueles mais simples, ó.
Tais características estão presentes nos cordados pelo menos durante a fase de desenvolvimento embrionário. Anotou tudo isso daí? Eu espero que tu esteja anotando, porque isso é tri importante. Aí tá mostrando aqui, ó, tcharam! Finalmente ficou a tela toda, ó. Deixa eu até aumentar aqui as coisas, às vezes fica a tela toda aí, ó. Olha só, esse aqui é um embrião, meu amor, que tu já foste ou que alguns cordados muito simples permanecem assim uma vida inteira. Lá nas aulas do Geraldo, tu deve ter visto aqui, ó, esse tipo de embrião, ou cortado transversalmente ou lateralmente, olha só. A partezinha azul é o tubo nervoso dorsal, lá no dorso. A partezinha de baixo é a notocorda, que é o tubo flexível que sustenta o tubo nervoso. As fendas branquiais, tá aqui, ó, mostrando a superfície do corpo, é o local onde vai acontecer a respiração, até porque primeiro nosso embrião se desenvolve no meio líquido, né? Antes de criar ali o cordão umbilical e tudo mais. E aqui a gente vai ver o ânus, que sim é o primeiro a surgir, porque afinal todos os cordados são deuterostômios, e a cauda continua. Essas são as 4 características. Meu amor, se tu sabe as 4 características exclusivas dos cordados, tu já responde muitas questões, porque o vestibular da UFSC ama cordados, a UDESC também adora, e essas características exclusivas, embriológicas, isso que conecta todos os cordados, do mais simples ao mais complexo, é uma coisa bastante recorrente, que é bastante pedida. Então, como esse vídeo é tão importante, eu vou parar aqui agora, acabou nosso primeiro vídeo de cordados com as características exclusivas. Fechou? Valeu? Te amo! Tu esqueceu disso? Acho que não, né? Que bom!